Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o André. Eu sou a Cris, aqui da TV Beira-Mar. Hoje a gente está com um convidado bem legal, uma convidada que talvez vocês não conheçam, vamos ver se vocês não conhecem, que é a Angélida. Angélida Semijóias, conhece, uma empresária, moradora, mãe aqui do Quintão, que veio hoje aqui, tirou um tempinho, que ela tem também seus compromissos, né? Mas tirou um tempinho para vir conversar um pouquinho com a gente. Angélica, muito obrigado por tu estar aqui, por vir aqui conversar um pouco. É um prazer. Já conta pra nós quem é a Angélica. Angélica, tu nem sempre foi moradora aqui do Quintão, né? Não. Tu não é daqui, mas já tem bastante anos que tu vem pra cá, tu mora aqui. Então conta um pouquinho quem é a Angélica. Eu sou a filha do seu Natal, que foi o primeiro gerente do Assum, né? E que vem pra cá desde 86. Então a gente começou a vir. E é uma vida inteira de veraneio. Meus filhos foram à praia que eu conheci como veraneio, porque eu sou pelotense, então, na verdade, lá em Pelotas a gente veraneava no Laranjal. Quando nós nos mudamos para Porto Alegre, era Quintão, né? E foi a praia que os meus filhos também tiveram como referência. E eu sempre disse que o dia que eu pudesse, que eu tivesse condições de meus filhos tivessem crescido, uns grandes, enfim, netos, aquela coisa toda já organizada, que eu queria vir morar aqui. E foi que... a melhor coisa que eu fiz, tanto para mim quanto para o Ângelo. E vem cá, Angélica. Tu, quando tu veio pra cá, claro, tu veio pra cá, já não era uma cidade grande. Hoje em dia, Quintão já é bem grandão, né? A gente tem aqui Magistério, Pinhal, já tem acesso mais... Mas como é que era o começo aqui da praia? Quando vocês vinham veranear, era tudo... Era nada, né? Era precário. Eu não sei se vocês conhecem bomba de manuseio assim, manual, de ficar bombeando, né? A água era tudo muito precário, era tudo muito difícil. Não era nem um pouco parecido com o que é hoje, né? Mas também, se eu parar para comparar o Quintão que eu vinha quando adolescente para o Quintão de hoje, existe uma diferença, tudo bem, beleza. Mas também se eu comparar o magistério, que eu me casei lá com 18 anos e hoje eu vejo também que existe uma grande diferença. Então existem diferenças e diferenças. Quando tu fala assim, a gente fala ali, quando tu veio pra cá, claro, era precário, né? Mas eu te pergunto assim, o que fez tu ficar no Quintão? Que a gente fala assim que aquela paixonite, né? Que a gente entrevistou aqui, por exemplo, o GC Sangali lá, o vereador de Porto Alegre, entra em casa aqui, né? Aí a gente fala com outro, eu tinha casa aqui. Parece que todo mundo já passou pelo Quintão alguma vez. Foi uma paixão à primeira vista que ficou. A gente vinha e a gente ficava na casa do Pepito. Se o Pepito estiver me ouvindo, ele vai dizer que é verdade. A gente ficava na casa do Pepito, que ele tinha uma casa ali naquela rua da Brigada, só que na quadra B. E a gente vinha pra lá. E sempre foi, assim, apaixonante, porque eu vinha de Lagoa, né? Eu vinha do interior, Pelotas tem Laranjal. E então eu não tinha... por mais que eu visse o mar no Cassino, que é perto, ali Rio Grande, mas assim, eu não sei te dizer, eu me apaixonei por Quintão. E eu acho que essa paixão é diferente do que necessidade. Tem pessoas que têm casas aqui, que herdaram, né? Ou que está inventariando, ou que não pode vender, ou que não sei o que, mas é por obrigação que tem aqui, porque não tem casa em outro lugar. Eu não tenho casa em outro lugar. Eu não tenho casa em Porto Alegre, não tenho casa em nenhum lugar. Mas tenho a minha casa aqui por opção, por escolha. Comprei a casa já velha, já era coroa. Fazem 7 anos que nós compramos a casa. Até então eu morava de aluguel, mas foi uma questão de amor, de escolha, não por necessidade, por opção. Não, sabe, de não ter para onde ir. Não, eu escolhi vir para cá porque eu amo Quintão. Esse é o nosso caso também, porque quando a gente decidiu por opção também, é por opção, né?
A gente morar aqui e querer passar o resto das nossas vidas aqui é por amor mesmo, porque eu até posso ver que Magistério e Pinhal tem evoluído, tá bonito, né? Mas eu não penso em sair daqui, porque eu amo aqui, né? Então, Angélica, a gente focou em ti, né, para te convidar para te vir aqui, nos falar um pouquinho de ti. E o que nos chama a atenção também é porque do teu jeito, tu é voluntária, tu gosta de ajudar as pessoas, né? Sempre de um jeito ou do outro. Precisa de uma cadeira de roda? Chama a Angélica. Precisa de um amuleto? Chama a Angélica. Né? Então, assim, tu já tem esse vínculo, tem teus grupos, o Whats, tudo, né? Que tá sempre ajudando. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu jeito aí, teu jeito de ajudar as pessoas, né? Que é de coração, né? Na verdade, eu tenho um irmão especial, o Jorge. O Jorginho. Se ele estiver me vendo, um beijo pra ele. Eu tenho 53, o Jorge tem 40 anos. Então, quando ele nasceu, eu era uma pré-adolescente, né? Eu era uma menina. Então, ele era minha boneca, meu boneco, assim. E ele é um menino especial, ele tem autismo, tem outras patologias também, tem outros diagnósticos além do autismo, o que dificulta bastante a convivência quando é criança, antes de estar equilibrado, antes de estar estável. Sim. E para mim, ser diferente é normal, porque eu era uma criança e o meu irmão era diferente e para mim estava tudo ok, né? E depois eu tive tinha meu primo também, que meu primo Leandro, lá em Pelotas, também é um menino especial e a gente se criou junto. Então eu não via essa questão, assim, eu não tenho essa coisa. A minha mãe tinha um primo que na época eu devia ter uns 7 anos e ele era vivo, ele é gay. Então para nós, para mim, para meu irmão mais velho, ser diferente é normal, ser diferente não tem problema. Porque o fulano é gay, porque o fulano gosta de menina, ou é especial, ou tem algum diagnóstico. Tanto faz, não muda o ser humano. E quando tu começa a ver a vida assim como eu vi cedo demais, né? Esses problemas assim do meu primo, do meu irmão, e depois sofri mais ainda na pele com o meu filho, porque é diferente. Quando é filho é diferente, por mais que os outros sejam importantes, mas assim, com filho é muito diferente. E eu ia para Pai levar o Ângelo, e foi um tempo das vacas bem magras. E eu ia para economizar a passagem, porque senão eu ia 2 ônibus para vir, 2 ônibus para voltar, depois 2 ônibus para ir buscar o Ângelo, depois mais 2 para voltar. Então eu ia e ficava lá, que era o que eu achava a melhor opção. E eu fui vendo as pessoas, eu fui ouvindo coisas, eu fui vendo coisas, eu fui entendendo. E até que um dia eles me convidaram para participar mais, né? Eu passava o dia todo ali. E eu comecei a fazer um voluntariado. Aí a gente começa a aprender muita coisa, a gente começa a entender muitas coisas, dos direitos. Porque as pessoas sempre acham assim, eu tenho direito. Mas a gente também tem deveres. Sim. Toda mãe, todo o curador, né, toda pessoa que tem uma tutela de uma pessoa portadora de diagnóstico especial, ela também tem deveres, não é só direitos. As pessoas chegavam lá e falavam, porque eu tenho direito disso, porque eu tenho direito daquilo. Gente, não é assim, a gente também, é claro que a Roca também tem os direitos, mas também tem os deveres. E eu vivi nesse mundo, né, hoje eu tenho 28 anos, eu tenho 53. São muito tempo. E isso, para mim, é a base de tudo. Eu acho que a gente nasce sozinho, mas a gente não sobrevive sozinho. A gente precisa de ajuda. E a gente pode se ajudar. E junto a gente é muito mais forte quando a gente abraça uma causa. Tu foi mãe, não muito cedo, 20 e poucos anos mais ou menos pelo cálculo, né? Mas, como teu filho é autista, então já tem quase 30 anos, né, ele? Então, assim, como é que tu vê essa transição desses 30 anos? Tu acha que a gente evoluiu, mas não digo assim só com políticas públicas, eu digo assim como sociedade. Tu acha que a sociedade já está conseguindo absorver isso e entender mais a causa autista, que é uma demanda hoje em dia muito grande, né? Eu não vejo, sinceramente, assim, eu vou te contar uma história. O Ângelo, quando ele estava na escola, ele começou na escola especial. Ele ia na escola especial Cristo Redentor,
né? Fica na Zeca Neto, em Porto Alegre. E era muito bom, ele gostava. E as crianças todas ali têm diagnóstico especial. Desde o autista, síndrome de Down, todos os tipos de situações. E quando o Ângelo fez o teste para ir para a escola regular, que é a escola dita normal, né? O Ângelo levava merenda todo dia. E um dia ele pegou um potinho que dizia salada, aqueles potinhos de 99. Pegou aquele potinho de salada e encheu de bolacha. Encheu de bolacha no potinho, tampou e, ó, vou levar minha merenda. Beleza. Quando ele estava comendo a merenda, a professora disse assim para ele: tu quer enganar quem? É por isso que tu é gordo? E isso fazem 28, 18, 20 anos. Então, eu não vejo assim, ó, tem alguns aspectos que eu vejo que melhorou muito, mas também tem outros que eu acho que não houve. E eu acho que isso é responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cada escola, de cada creche. Eu fiz um comentário sobre isso até na live da professora Rosaura, porque eu acho que assim, ó, os filhos, na verdade, se espelham muito nas atitudes dos pais. E eu vejo, assim, às vezes as crianças falarem assim, o neguinho. Não. Por que assim? Por que o neguinho? O meu colega, né? Aquele gordinho. Aquele magrinho. Por que tem que sempre rotular as pessoas? Sabe? Eu não consigo, assim, entender muito por que é. E aí, eu comecei a tentar descobrir o porquê que isso acontecia. E eu descobri que isso é responsabilidade de pai e mãe. Isso é responsabilidade de... Porque assim, ó, quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente escuta, vê o pai e a mãe falando, e são um ídolo, né, que a gente tem, e a gente costuma copiar, imitar. Então, tudo que pai e mãe faz, o filho acaba repetindo. Enquanto os pais não explicarem para os filhos, assim, ó, que ser diferente é normal, tá tudo certo, que gostar de menina é normal, que gostar de menino é normal, que ter um problema é normal, que cada um tem o direito de fazer e ser o que quiser, a gente vai viver muito isso, esse preconceito. Angélica, e já no comecinho, assim, tu já falou também que tu chegou a trabalhar no Assum, né? No Assum não, no Soybar. Ah, tá. Foi teu pai, então, que Meu foi pai. gerente da Assum. Meu pai foi gerente. Quem não tem uma história com a Assum, né? Todo mundo. Então, isso aí te levou... tu sempre foi empreendedora? Ou tu trabalhou no Sol e Mar, né? E depois disso que tu resolveu ter o teu empreendimento, ter o teu negócio? Não. Desde jovem, desde assim, dos 14 anos, eu comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi numa engenharia, a Home Engenharia. E eu me apaixonei pela engenharia civil. E eu saí dali, já fui trabalhar no tumeleiro, fui pedir emprego no tumeleiro. E eles disseram, não, a gente não emprega mulher. Não, mas eu estou disposta, eu vou fazer, eu vou. Aí não fecharam as portas. Fui na Elevato, fui na Copisa, fui ali na Otimiza. Cheguei na Copisa, olha, tá afim, tu acha que tu é capaz de fazer tudo que um homem faz? Acho que eu sou. Sim. E isso há muitos e muitos, de long time, bastante tempo. E eu comecei a trabalhar com material de construção e trabalhei durante muitos anos. E tinha esse preconceito. Porque não tinha mulher em material de construção. Quer dizer, se uma pessoa chegasse para comprar um material com uma mulher, ela não vai entender. Exatamente. Ela não sabe, ela não entende de obra, ela não vai saber fazer as coisas. Então tinha esse preconceito. Mas eu consegui vencer esse preconceito e trabalhei muitos anos na Copisa, muitos anos no tumeleiro, muitos anos na Elevato. Então, assim, a minha experiência sempre foi com materiais de construção. Sempre foi nesse segmento. Sim. Quando o Ângelo nasceu, aí sim, aí eu disse, não, tá na hora de eu mudar, eu vou ter que repensar os meus conceitos, eu vou ter que fazer alguma coisa em que o Ângelo possa ir comigo, possa fazer comigo,
Se ele não for bem-vindo, eu também não vou ser. E foi a hora que eu comecei a entender que eu podia. Eu podia empreender, eu podia fazer alguma coisa que nos ajudasse no sustento e que eu pudesse, ao mesmo tempo, não abrir mão de ajudar as outras pessoas, as crianças e as pessoas que precisam, e de estar com meu filho. Eu podia juntar tudo. Sim. Agora, voltando assim um pouquinho, bem agora como tu falou, assim, tudo começou muito cedo para ti, né? Eu te pergunto assim, como é que tu consegue conciliar ser empreendedora, ser esposa, ser mãe, porque tudo isso como é que tu consegue fazer tudo isso? Tu é tu é nova, tu é uma moça nova, né, ainda, mas tu começou muito mais nova. Como é que foi a mentalidade? Porque hoje em dia a gente vê às vezes a mãe, às vezes, ou uma família, qualquer coisa já está arrasada, né? E tu é um testemunho vivo que tu comprova que nem tudo é perca, né? Não. Olha, hoje eu acordei cedo, eu limpei os 2 banheiros, porque tu sabe muito bem que quem tem meninos em casa, o banheiro tem xixi no chão, então não tem jeito. Eu limpei os 2 banheiros, eu atendi as minhas clientes, que foram já de manhã, 9 horas já tinha cliente. Sim. Eu limpei minha casa, hoje era dia de eu me tornar e vestir a minha roupa de manicure, pedicure, porque o Ângelo tem psoríase plana, tá? E então ele cria calos no pé, como se fossem assim umas feridonas grandes assim. Não é contagioso, mas tem que tirar. Sim. Porque machuca. Calo. Então eu tenho bisturi, eu tenho tudo Equipamento. né, todo equipamento, eu esterilizo tudo mais, que eu utilizo muito então, de jogar fora, descartáveis. E então hoje eu fiz de tudo. Eu fiz desde o almoço, gente, eu tava com a mão limpinha, não tem a mão no pé depois da comida. Eu faço almoço, eu trato meus clientes. E ter a minha loja em casa foi o jeito que eu encontrei, André, de dar amor, carinho, atenção pro meu filho, pro meu marido, pra minha cachorra, pros meus gatos. Porque a loja não bomba 24 horas por dia, 12 horas por dia. Então dá tempo de eu ir lá fazer uma comidinha, dá tempo de eu ficar lá vendo um Harry Potter com meu filho, que ele adora, um Naruto. Dá tempo de... Eu consigo me organizar. É puxando? É. Mas Deus não dá o primeiro cobertor. É pior, né? Agora tu falou da tua cachorrinha assim, né? Eu já sei um pouquinho. Como é que é a Angélia com os bichinhos, com a causa animal? Eu tô cheia de pelo. Meu marido disse que vergonha. Eu amo bicho. Eu sou da opinião assim, ou ame-os ou deixe-os. Deixe-os no sentido, deixa eu explicar bem, não os tenha. Sim. Não os tenha, tá? Ter bicho não é test drive. Tipo assim, tu leva, passa uns dias, ai, cocô, eu não gostei, eu vou largar na esquina. Então isso me irrita profundamente, me incomoda muito. Muito. A gente tá vindo de Porto Alegre e eu vejo isso acontecer, eu paro, já xingo, mas falo um monte de palavrão e quero filmar e não aceito esse tipo de coisa. Tá? Eu amo a minha cachorra, vai fazer acho que 17 anos esse ano. Ela é bem velhinha, a véia. E eu tenho a Maria Gaia, que é uma gatinha, né? E tenho o Toby também. A gente teve a Hermione, teve vários. Eu perdi muitos animais que foram envenenados até então. Muitos gatos. Sim. Que eles costumam sair, né? Eu tinha a Maria Vitória, que foi envenenada em 2016. E depois eu tive a Lulu também, que era uma siamesa que foi envenenada lá nas Cervantes, quando eu morava lá. E depois eu tive a Maria Clara, que foi roubada. Então, assim, pra mim, animal é um membro da família. É um ser inocente, né? Tanto que, assim, a gente dá nome, sobrenome, né? O Ângelo diz que lá em casa, por exemplo, né? É Maria Gaia Faria de Andrade Vieira. Tudo. Tem nome e sobrenome. Mas eu ia te perguntar justamente isso aí. O Ângelo, ele gosta também dos bichos? Ele... Dorme com ele. Capaz. Dorme na cama dele. As gatas, os gatos, tanto a Maria Gaia quanto o Toby dormem com ele na cama dele.
que, na verdade, o nome da gata do Toby, que quando a gente adotou ele, que ele era bem pequenininho, a gente achava que era menina. Sim. Então era Hermione, que era do personagem do Harry Potter. Uhum. Agora, como a gente descobriu que ele é um menino, ele é Toby, porque também é um personagem do Harry Potter. Sim. E o meu filho ama, o Ângelo ama. Ele beija, ele abraça. O Toby tem mania de beijar o Ângelo de manhã para acordar. Ele beija a gente para acordar. Eu não sei explicar, gente. É uma coisa assim. Como que o gato beija? Beija, gente. É muito carinhoso. Assim, os bichos são muito. E eu adoro. Já aconteceu de uma cliente chegar lá e dizer assim: ai, ela tá velhinha, né, tua cachorra. Eu disse: tá. Por que ela fica assim? Ela vai morder, ela tá brava? E eu peguei e falei: é verdade. Eu digo: não, é porque ela não gosta que infelizmente, a minha cachorra não gosta que o cliente fique muitas horas. Vai e faz a tua sombra. E te manda. E ela vem e começa. É como fazer assim, ó. Deu. Mas ela é assim, uma figura. E teve gente que me disse: assim, ó, quando eu vim, se tu puder prender ela, né? Ou não deixar ela aqui na loja. E eu entendo que tem pessoas que não gostam. Sim. Eu entendo, né? Mas eu acho assim que, você sabe, A casa na deles minha casa vai ter gato, vai ter pelo, Então vai não de uma vai. roupa preta cheia de pelo. Então não vai, né? Porque, sinceramente, assim, ó, ou reclamar assim que o Ângelo às vezes grita, né? Ô mãe! Sim. Né? Já aconteceu, já tá com um cliente na loja e hoje grita: ô mãe! E aí eu grito lá da loja: o que foi? Tem que trazer papel. Atrasa um pouquinho. Então, assim, se às vezes clientes esperam, assim, que eu tenho a minha loja, o meu empreendimento, mas... Primeiramente a família. Vem a família e vem os meus bichos e vem... É uma coisa, assim, que não tem como desligar, separar uma da outra. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tu não vai conseguir responder. Quantas vezes tu já assistiu Harry Potter? Eu vou te falar, que eu não sei o número, mas o meu filho, ele sabe as falas. Então, quando a gente está vendo, ele está o tempo todo falando. Porque ele está fazendo as falas de ambos os personagens. O tempo todo. Decorou? Decorou. De todos os 8. Vai. Eu queria lembrar, né, que uma vez a gente teve uma conversa, isso aí foi num ano novo, né? Eu estava bem apavorada, tanto com o filho autista por causa dos fogos de artifício, como com a cachorrinha também. E eu com a minha também dentro de casa, né? Que ela é extremamente sensível àqueles ouvidos dela, né? Que ela chega a fazer cocô de tanto medo, não só ela, né? Eu acho que eu tenho umas 3 que ficam nessa mesma situação. E nossos anos novo, né? E nosso Natal também é sempre dentro de casa, a gente não tem vida fora. Entendeu? Isso aí há longos anos, eu nem sei contar quantos anos faz, né? Porque a gente fica dando atenção, a gente fica acolhendo, a gente fica abraçando, porque não tem, isso fica no estado de estresse terrível. Então eu queria saber qual a tua opinião, já que tu enfrenta as duas dificuldades, tanto com o Ângelo, né, como com a causa. Assim, ó, qualquer mãe, né, qualquer familiar que tenha um filho autista ou com qualquer outro diagnóstico, que fique bem claro que o barulho incomoda. Tá? Já aconteceu, né? Provavelmente quem ouvir vai ver, vai saber que é pouco para a pessoa. Já aconteceu assim de chegar verão e tá bombando o som e eu fiquei lá e disse: dá para te virar tua caixa de som pro teu lado, porque o primeiro quarto, a primeira janela da minha casa é o do quarto do Ângelo. E incomoda ele fica, não é nervoso, não é nem irritado, mas ele fica ansioso, aquilo incomoda, perturba, assim como a minha cachorra, né? A velha agora ela tá surda, né? Ela tá surda, ela tá cega, ela perdeu todos os, assim, ela perdeu o olfato, né? O faro, ela perdeu a visão e a audição. Então, tá bem complicado, porque eu tô chamando ela com uma comida na mão e ela não consegue saber que eu tô com a comida na mão. E eu acho que eu não sou contra os fogos de artifício, eu acho bonitos, mas o Ângelo também gosta. Só que eu acho que sem necessidade o barulho, sabe? Eu acho que a tua
liberdade de fazer o que tu quiser termina quando começa a minha. Sim. Então, no momento que tá me incomodando, me agredindo, aí tu já tá passando dos limites, assim, com a tua liberdade, né? E eu sou literalmente com os fogos de artifício barulhentos que fazem barulho. Tem que ser silencioso. Tem, e é muito mais bonito. E é né? muito mais bonito. Nessas pessoas que tu... Já passou muita gente pela tua vida, assim, que tu ajudou, né? Que tu fez o teu trabalho ali voluntário. Nem sei se a gente poderia dizer como trabalho, né? Um voluntário. Quando a gente fala trabalho parece que é obrigação. Mas tu faz porque gosta. Mas tu já passou por situações que tu disse assim, olha, não sei, eu acho que eu vou desistir, não vou ajudar mais porque não tem como. Já passou por algo assim que te impressionou demais? Porque às vezes tu ajuda uma pessoa, uma família, e tu ajuda a primeira vez, e na segunda vez a pessoa te pede ajuda, e tu ajuda de novo. Na terceira vez, talvez tu não tenha como ajudar naquele momento. E aí a pessoa vê como obrigação. Tu tem a obrigação de ajudar. Tu tem que fazer, tu tem que prover, tu tem que dar um jeito na situação. Então, isso me incomoda quando é assim uma... Já aconteceu muitas vezes de eu ver num grupo, tal família está pegando comida no lixo. Aí eu faço um auê, encho o carro de comida, encho o carro de tudo, de doação, chego lá na casa da pessoa, aí eu chego, sinto um cheiro estranho, né? Tem um nenê de meses deitado no sofá e o filho fazendo uso de uma substância. Eu não concordo, né, com essas coisas. Assim, eu sou meia quadradona mesmo. Ao mesmo tempo que eu sou extremamente a favor e sou muito empática, assim, eu prego a empatia, eu acho que as pessoas têm que ser solidárias, mas eu não concordo muito, assim, tem situações que eu vi que eu me arrependi, assim, de pô, eu vim com o meu carro cheio, deixei o Ângelo lá dentro do desenho, repórter, e vim com todo amor, com todo carinho, e aí eu vejo, assim, que a pessoa tem uma... Não é porque não possa ter, mas não é a questão, talvez eu não esteja sabendo me expressar, mas tipo, pô, eu cheguei lá e tinha um computador que era top de linha, que eu não tinha, e que não é que eu não pudesse ter, é que eu dou prioridade para outras coisas, né? E nem tudo a gente pode ter mesmo. E aí, entre comer e ter um computador de última geração, é preferível manter a casa na, Com certeza. né? A família de barriga. Sim, com certeza. Então tem coisas que tu vê, sabe, ao longo dos anos, assim, graças a Deus que a maioria das pessoas que eu ajudei, que as pessoas também me ajudaram a ajudar, porque eu nunca ajudei sozinha, gente. Eu nunca ajudei sozinha, sabe? Se eu empresto uma cadeira de rodas, é porque alguém me deu aquela cadeira de rodas. Se eu emprestei um andador, é porque alguém me deu aquele andador, uma muleta, uma bengala. Então as pessoas me ajudam, os meus amigos verdadeiros, as pessoas que gostam de mim, de verdade, me ajudam a ajudar as pessoas. Sim. Então algumas vezes, assim, dói tudo. É uma corrente do bem, né, Angélica, que a gente tem que fazer, né? E eu também sei que tu é muito conhecedora das leis, né? Tu gosta muito dessa parte, Gosto. né? E eu queria saber, assim, ó, me dá uma dica aí de algumas leis, né? Umas 2 ou 3, de repente, que as mães autistas têm direito e não sabem. Existem muitas leis, assim... Vou te dar um exemplo, assim, palpável, Isso. tá? Verdadeiro. O meu irmão tem autismo, tem esquizofrenia, tem várias outras patologias. Meu irmão, o George. E o George viaja para Maceió, onde o meu irmão mais velho mora, de 0800. Tranquilo. Por quê? É um direito que cabe a ele. O meu irmão vai no cinema todos os domingos ou sábados gratuitamente. Porque é um direito que ele tem. Teve o show da Rita Lee, quando a Rita Lee estava viva, né, ainda, obviamente. E ele queria, era o sonho de consumo dele. A minha mãe mexeu todos os... Não é mexer pauzinhos. Sim, aí dentro... Mexeu as perninhas e foi atrás de todos os direitos de cultura, lazer, que eles têm direito. E conseguiu a entrada no show gratuito. Então, assim, ó, existem muitas leis que amparam. Desde a locomoção,
do transporte, a diversão, a lazer, a cultura, existe. É que a maioria das mães que eu tive, assim, durante esses anos contato, lá na PAI, principalmente, essas mães, a gente passa, eu vi a professora, ela falou uma coisa que eu achei, assim, perfeito. Ela falou assim, a Rosaura, ela falou assim, a gente vive um luto. Verdade. Só tô dando lembrar exatamente Sim. como é que ela falou. A gente vive um luto. E realmente, vive. Eu não me dei o luxo. Eu não me permiti. Porque quando eu descobri que o Ângelo tinha problema, eu disse, tá, vamos lá, o que precisa? Não sei se atingiu, qual é a parte, se é cognitiva, se é visão, se é auditivo. Bom, então, vamos fazer tudo que precisa. Vamos para fono, vamos para o fisioterapeuta, vamos para isso, vamos para aquilo. Então, assim, eu vejo, lá na PAI eu vi muito assim que as mães passam pelo negacionismo, né? Pelo luto, de não aceitarem. Isso acontece com 80% mais com os pais, homens, né? Do que com as mulheres. Não que as mulheres estejam imunes, o que acontece, mas o percentual é menor. Essa estatística foi feita lá na PAI, inclusive, foi feita em 2009 ou 2008, se eu não me engano. Foi feita essa estimativa, assim, de mais ou menos de saber o percentual, né, de como é que funcionava. Porque o homem, em geral, ele tem muita resistência em aceitar que tem um filho. Vem do machismo, sabe? Aquela coisa assim, ó, o meu filho tem que jogar bola, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo, sabe? E então é difícil para o pai. É mais difícil para o pai entender, aceitar, né, do que para a mãe. É complicado. Então, quando ela falou daquele luto ali, é assim, a gente vive a questão de luto, a questão de negar e não aceitar. Só que quando a gente abre os olhos, abre o coração e vê que a melhora do teu filho vai depender exclusivamente da tua aceitação. É ali que é o clique, é a grande girada Da chave. Quando tu percebe que tu tem que engolir o choro, engolir a dor e fazer tudo pelo melhor para o teu filho, é nesse momento de aceitação que tu vai começar a buscar informação. E a informação é o que vai dar a melhor qualidade de vida para o teu filho. Angélia, hoje a gente vive um estado, uma federação, o Brasil, ele vive um lado muito polarizado, esquerda, direita, né? Claro, não é de hoje que nós temos problemas no nosso país. Só que assim, o Estado ele não consegue suprir tudo. O que tu acha que a gente como sociedade, claro, a gente tem voluntários, mas muitas vezes desorganizados, né? Porque cada um faz a sua parte. O que tu acha que a gente como sociedade poderia fazer para suprir essas causas sociais que tem hoje? Que aqui, por exemplo, numa cidade que nem a nossa, né, que é mais para o interior, ou litoral também, que fica muito evidente isso. O que tu acha que a gente, como voluntários, como pessoas, o que a gente poderia fazer para melhorar isso? Não depender só do Estado. Bom, eu acho, e bati muito nessa causa, assim, nessa questão, e eu sei que eu sou, às vezes, antipatizada por essa questão, mas eu acho assim, ó, se o direito existe, o direito deve ser cumprido. Então, se tu tem direito a determinada coisa, vai à luta, vai na defensoria, vai na promotoria, vai atrás dos seus direitos. E eu acho que no momento em que... Porque, assim, se a gente for analisar friamente, a gente vive num país de futebol, de samba, né? De carnaval, e de um grande índice de política com não tanta lisura. Estou sendo bem franca. Não existe tanta lisura na política. Assim. Então, eu acho que se tem dinheiro para tudo isso, Sim. se tem dinheiro para futebol, para Copa do Mundo, para Carnaval, para esses, né, Caixa 2, essas coisas do gênero, então eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos seus direitos, sim, tem que ajuizar, sim, tem que ir na defensoria, tem que ir na promotoria, tem que ir atrás dos seus direitos. Porque se cada um fizer isso, as pessoas não imaginam o quanto isso vai agregar futuramente.
Porque no momento em que um promotor recebe inúmeras reclamações de uma escola, inúmeras reclamações de uma situação, vai vir uma força-tarefa, vai ajudar, e eles vão ver, opa, só um pouquinho, aquele município lá, ele tem muitos distritos, ele está precisando de mais gente. Necessidade. Então, a necessidade é grande, vamos começar a investir mais lá. A mesma coisa acontece, eu não sei se tu percebe, com a questão da segurança no Quintão. Sim. Por quê? Nós não temos uma delegacia, não fica chateado comigo, mas é verdade, a gente não tem uma delegacia aberta 24 horas. Não temos mais nenhum. Não é por mal. Mas assim, a gente não tem 24 horas abertas. Então, muitas vezes, muitas pessoas não têm carro, tem bicicleta, e não tem como ir até o Pinhal. Às vezes chega no Pinhal, tá fechado. Então, quando não existe estatística, né, no momento em que as pessoas não fazem os BOs, não reclamam, como é que a segurança vê isso? A segurança pública vê isso? É um distrito, é um balneário que é tranquilo. Sim. Que não tem criminalidade, que não tem marginalidade, tá tudo ok. Só que a gente não vive assim, dessa forma. É que nós estamos numa zona de conforto e a gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer ir numa delegacia, a gente não quer pegar um ônibus e ir lá. Sendo que dá para fazer um BO hoje online, né? Online, entendeu? Quando um caminhão da Antártica bateu no meu carro, foi assim, bem difícil. A gente foi em várias delegacias, a gente chegou a fazer, e até ainda, depois a gente conseguiu fazer o boletim, porque o online tem aquela questão assim de quando pergunta uma coisa, não tem assim vários itens que tu pode dizer que aconteceu, né? Por exemplo, estragou o carro, aí estragou isso. Tem um número X de coisas, então quando tu quer que a coisa fique bem clara, assim, bem formalizada, então eu acho que não custa nada, sabe? No outro dia eu pegar um ônibus, no primeiro dia útil, ir numa cidade próxima e fazer o BO. Eu acho que quanto mais as pessoas fizerem isso, minha casa foi arrombada, porque quanto mais as pessoas utilizarem o direito delas, é isso que eu me refiro sobre os direitos que nós temos e não utilizar. Se a gente tem delegacias, não tem aqui, tudo bem, aberto o tempo todo, em tempo integral, mas aí que tá, eu tenho que me deslocar? Tenho, mas eu tenho que fazer minha parte também. Sim. Eu tenho vários direitos, mas eu tenho deveres. Não, a gente não vai ter visão para essa necessidade. Vai acontecer que a gente não vai ter policiamento, vai acontecer que a gente não vai ter as coisas que nós precisamos e merecemos, porque a gente não vai à luta. A gente não sai da zona de conforto, na verdade. Angélia, eu também queria saber de ti, assim, como mãe de autista também, né? E eu tô vendo, né, que eu tô aprendendo agora, né, com a causa, tô, né, entrando para dentro um pouquinho, sabendo um pouquinho. Eu quero saber de ti, assim, tu acha que as mães têm muita necessidade de ter o amparo delas também? Não é só para as crianças, é para as mães? Porque eu tô vendo essa parte, eu queria saber de ti. É importante. Lá na APAI foi criado o Eu Te Escuto. Até a vereadora Cleusa me ligou várias vezes, me perguntou como é que funcionava o Eu Te Escuto. Foi criado lá na APAI. Foi um projeto, uma sugestão minha, não é? Não foi um projeto. Porque como eu ficava muito tempo sentada, muitas horas sentadas, eu ouvia as mães chorando, reclamando. Então, no dia da minha consulta com a psiquiatra, porque todos os pais têm que ter respaldo psiquiátrico. Quem tem um filho especial, meu filho tem, além de autismo, que o autismo tem vários níveis, né? O meu filho tem retardo também, então ele tem 28 anos, uma idade mental de 8 a 9. Então, eu acho que as pessoas têm que entenderem isso. Sabe? As pessoas têm que entenderem assim, que precisam ir atrás dos seus direitos, têm que ir atrás das coisas que precisam serem feitas, né? Porque o Ângelo é um menino doce, é um menino educado, é um menino... Não sei se eu consigo responder a tua pergunta assim, dessa forma, mas ele é um menino doce, é um menino educado, que ele me ensina muitas coisas todos os dias, ele sai com cada uma criatura que não tem ideia.
Mas, ao mesmo tempo, eu sou mãe, eu sou manicure, cabeleireira, pedicure, depiladora, porque já é um homem fisicamente, né? Então, eu tenho várias atribuições. Então, eu também preciso conversar com alguém. Eu também chego, às vezes, no meu limite. Às vezes, eu preciso de alguém para me escutar. E esse projeto que foi desenvolvido lá na PAI, do Escuto, que a vereadora Cláudia Terra me ligou para perguntar, ele é muito interessante, porque, claro, a PAI tem uma estrutura e tem condições de ter voluntariado. Né? Claro que aqui é muito difícil ter voluntariado e ter pessoas que estejam preparadas assim, há muitos anos, né? Tem que ter um certo know-how. Sim. Porque, como é que tu sabe tanto de crianças especiais, como é que tu entende tanto de autismo, como é que tu entende tanto de retardo? Bom, ou porque tu é PhD, porque tu é professora, porque tu te formou, ou porque tu viveu na própria pele a situação, que foi o meu caso. Sim. Né? Eu tinha um primo, tinha um irmão e depois tive um filho. Então, isso faz com que tu aprenda. Sim. Faz com que tu aprenda as coisas. Então, eu acho que toda mãe tem que ter um suporte. Tem que ter um dia que ela tem que chorar. O Anjo não gosta de me ver chorando. Ele me pede, por favor, não chora. Mas, e quando eu preciso desabar? Não é porque eu tô braba, ou que eu tô mal-humorada, não é isso. Mas tem vezes que eu tô, talvez, sobrecarregada, porque eu faço de tudo um pouco, né? Almoço, cuida de casa, limpou o banheiro, fez o pé, passou remédio na psoríase, não sei o que. Então chega uma hora que tu não tá cansada, ou tu tá afim de botar pra fora teus sentimentos. Sim. E eu acho que as mães, eu sempre fui muito a favor desse projeto. Eu falei com uma amiga minha, com a Cláudia, eu falei com a vereadora, que me procurou também. Era uma intenção deles darem esse amparo, trazer esse projeto assim para cá. Não sei se foi feito. Sim. Eu não sei se foi feito, porque eu falei com a vereadora, foi em fevereiro deste ano, sobre isso. E depois eu expliquei tudo como é que funcionava, tudo mais e tal. Mas depois a gente não se falou mais, porque eu com um problema de saúde com meu pai, tudo, então tem me consumido bastante, assim, as energias e o tempo. Mas eu acho que, assim, de suma importância. Toda mãe que tem, não é só mãe, sim, tá? Os pais ou também. mãe, ou pai, ou é a avó que cria, ou é a tia, ou a madrinha, tem que ter um suporte psicológico ou psiquiátrico. Sim, porque está sobrecarregada, né? A pessoa está sobrecarregada. E esse jeito que tu falou assim de expor chorando é um jeito de aliviar um pouco. Porque daí se alivia, né? Porque senão tu acaba trazendo até, de repente, tomando aí tendo um AVC, né? Por causa disso, porque tu vai retendo e não consegue desabafar. Sabe que isso acontece assim com as crianças, assim, também. Por exemplo, tu dá um papel e uma caneta para uma criança, para um autista, e tu dá um papel e um monte de giz colorido. Provavelmente, se ele está com muita raiva, se alguma coisa está incomodando, a luz, o barulho, o clima, se alguma coisa não estiver legal, ele vai pegar um giz de cera escuro, um roxo, um marrom, um verdão, e vai riscar bastante. Porque ele está expressando o sentimento que ele está tendo naquela hora. Que talvez seja de raiva, talvez seja de ansiedade, de agonia, de angústia. E a mesma forma acontece com as mães, com as pessoas que lidam com as crianças. A gente, mas não, o teu filho não é mais uma criança. Ele é uma criança. Sim. Né? Ele me diz assim, ai mãe, tu lava meu cabelo, tu lava minhas costinhas. Então, eu ajudo, eu auxilio, eu sou assim, eu jogo nas 11 posições. E eu acho que toda mãe é assim, sabe? Todo cuidador de uma criança especial é assim, sabe? E a gente precisa de apoio. E dependendo do grau, mais estresse a mãe tem, né? Porque no teu caso ele se movimenta, ele, sim, né? Mas agora, e quantas não? E quantas não? E agora eu vim a entender o jeito dele te surpreender com as coisas que ele fala, porque ele, tipo, uma criança de 9 anos. Agora eu entendo o lado dele, né? Ele é aquela criança esperta que vai sair com lá. Ele não mente, ele não mente. Né? Um dia minha mãe ligou e eu tava pronta pra ir pro banho, e aí a minha mãe ligou e eu disse assim, atende, disse que eu tô no banho. Aí ele pegou, atendeu, oi vó, ela tá
Mas ela tá dizendo que foi pro banho. Então, assim, ó, eles têm uma vida, uma dinâmica, assim, de não mentir, de não omitir, não tem filtro, Sim. falam o que pensam, o que sentem, o que acham, né? Botam para fora todo o sentimento de angústia, de dor, de tristeza, de alegria, de ansiedade, tudo Numa hora só. numa hora só, naquele momento que ele estourou, né? Que ele resolveu. E aí a mãe precisa, é nesse momento que a mãe precisa assim, bom, hoje eu vou aguentar aqui meu fardinho direitinho, né? Vou fazer minha obrigação, porque também amanhã ou depois da manhã vai ser o meu dia de conversar com a psicóloga. Sim. Tem mães, inclusive, que fazem uso de medicação, que é super natural, não tem problema nenhum. Eu uso medicação, gente. Sim. Tá tranquilo, você tira de manhã. Né? Não tem problema nenhum, não me automedico, foi a própria doutora que me deu. Então, assim, são coisas que eu sempre quando o Ângelo nasceu, eu tinha dificuldade para dormir. Aí todo mundo dizia, quer remédio para dormir? Quer remédio para dormir? Só que eu pensava, e se ele precisar de mim de noite? E eu tinha apagada. Exatamente. Rabodiano? Não tem como ajudar. Não tem como, né? Então, claro que graças a Deus hoje ele toma banho sozinho, ele faz pipoca, ele gosta muito de ovo cozido, ele cozinha o ovo, salsicha fermentada, ele faz várias coisas. Assim, ele é bem... Ele tem bastante autonomia de fazer as coisas. Mas, as crianças Que não tem. que são... além do autismo, tem outra, que nem o Ângelo, onde tem vários diagnósticos, né? Tem crianças que acumulam vários diagnósticos junto. E aí, como é que uma criança que é cadeirante, Sim. que usa fralda, Depende do outro. Não fala. não consegue expressar. Aí quando a criança tem uma crise, vai lá e enche de medicação, mas só um pouquinho. Como é que ela vai se expressar? Se a mãe não consegue entender o que ela diz, o que ela fala, o que ela quer. Então as mães precisam ter muita assistência para poder dar o melhor de cada uma. Porque toda mãe, assim, especial, eu acho que é escolhida assim, ó, a dedo. Sabe, eu acho que Deus escolhe essas mães sabendo que elas vão dar conta do recado, porque filho não vem com manual de instrução, muito menos especial. Então, tu tem que ter muita sensibilidade para enxergar, para entender. E como não nasce falando, a gente entende, né? É que daí eu com os cachorros aqui. Eu entendo. Eu não digo assim, não é uma má comparação que eu faço. Não. Eu faço por seres inocentes que eles são. Então eu sei quando a minha cachorrinha dentro de casa, ela tá roda de mim, porque ela quer aquele ossinho que tá em cima da pia. E ela tá me mostrando, e eu entendo, sabe? Então como é que uma mãe não vai entender o seu filho, a necessidade do seu filho, né? É só prestar mais atenção. E às vezes também acontece, não sei se vocês já sabiam disso, né? Não tem conhecimento. Sim. Mas, por exemplo, assim, o Ângelo tem várias síndromes, né? E uma delas, ele tem toque. E eu adquiri o toque com a convivência com ele. São doenças que se adquirem com a convivência com outra pessoa. O transtorno bipolar também é uma questão, que a criança não precisa necessariamente nascer com transtorno bipolar, ela pode conviver com uma pessoa e acabar adquirindo, né? Então são doenças assim que a gente acaba... Eles estão sensíveis para isso. Por exemplo, eu de tanto ver o Ângelo organizado, Ajeitadinho. tudo retinho, papel higiênico, que não... Cada pessoa que vai lá em casa ele vai depois no banheiro para ver se o papel tá retinho, pontinha, se a toalha tá retinha. Então, para aliviar a dor do meu filho, eu comecei a fazer as coisas antes de ele fazer. E quando eu percebi, eu também tinha. Quando eu comecei a dizer assim, mas a roupa tem que estender pontinha com pontinha. Ou quando tem que dobrar pontinha bem com a pontinha. Eu comecei a entender e me aceitar também. Eu tinha adquirido aquilo. Então, quanto mais cedo a gente percebe, não tem preconceito e entende que a gente tem um problema que a gente tem que tratar, é mais rápido, né? Muito mais. Angélia, o que é... Agora tu falou uma coisa interessante. O que é o toque? O que é? Ele não é uma doença, né? A gente dizia antigamente, assim, tem mania de fazer isso. Mas o que é o toque, afinal? O toque é um transtorno obsessivo compulsivo. É uma doença, é um tique é como se fosse um choquezinho, assim, um espasmo
que o teu cérebro vai dando, né? Claro. Te alertando que aquilo está mal organizado. Aham. Hoje eu chegava na psiquiatra e aí tinha receita, receituário, caneta, o carimbo, né? As coisas estão nesse... Fora do lugar. Aí um dia ele chegou pra Carla, doutora Carla Ropponi, falando a verdade, né? Ele chegou e disse, mas tu é bem desorganizada, né? E eu fiquei morrendo de vergonha na hora. Mas é verdade, porque estava tudo muito bagunçado para ele. Sim. Aos olhos dele, Sim. aquilo estava bagunçado. E o transtorno obsessivo compulsivo, ele é exatamente isso. São descargas elétricas que o cérebro vai emitindo, te alertando que aquela caneca tá aqui, talvez devesse terapia, ou devia estar lavada, ou seca, guardada, ou que tal coisa não é naquele lugar. Então, é uma doença, sim. Tem medicação para isso, sim. Tem medicação. Tem. As pessoas podem conviver, ter uma vida perfeitamente dentro dos padrões da normalidade. Bem organizado. Bem organizadas, né? Assim como o autismo, eu conheço pessoas que têm autismo e que são advogadas. Eu conheço pessoas que uma é médica. Eu conheço uma que é defensora pública. Então, não... Por isso que eu sempre eu saliento bem. A professora Rosaura falou sobre isso, assim, ó, toda doença tem seus graus, seus níveis. Então, dependendo do nível daquela doença, as pessoas podem ter uma vida relativamente dentro dos padrões da normalidade, perfeitamente. E o toque ele é sempre referente à organização, limpeza, é sempre nesse aspecto. As mãos do meu filho, elas assim... Quando a gente foi fazer a carteira de identidade foi bem difícil, porque... Quase não tinha. Quase, é muito... Digital. É muito raro isso acontecer, Sim, mas sim, acontece. Ele passa álcool Sim, tantas imagino. vezes na mão, ele lava as mãos toda vez que ele encostar em qualquer coisa, que a mãozinha dele assim, a pele fininha, 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 fininha. E olha, todos os casos que eu conheci de toque é em questão a organização, a limpeza, as coisas terem rotina, terem assim, passo a passo. Tem que estar tudo direitinho, daquele jeito. Já se tivesse assim, ó, uma carta branca na mão para te poder mudar o mundo em alguma situação, o que tu mudaria? Ai, se eu tivesse uma carta branca, eu pudesse fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, pode escolher. Eu acho que assim, eu acho que não existiria mais, não teria mais nenhuma pessoa que fosse portadora de nenhum diagnóstico, não importa. Pode ser autismo, pode ser bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, esquizofrenia, alcoolismo, drogas, seja o que for, sabe? Toda pessoa que tem uma doença, tem um diagnóstico, tem uma dependência, tem um problema, eu acho que essa pessoa teria todo o recurso necessário. Suporte. Todo o suporte. E o familiar também, com certeza. Eu acho que É uma necessidade, né? É uma necessidade. Angélica, tu tem problemas, né? Como todas as pessoas têm, mas tu tem num grau bem alto, né? Tu vê, tu já passou por os teus parentes, tu tem o teu pai agora há pouco tempo estava adoecido, mas tu teve uma coisa que eu acho que deu uma viradinha ali, porque eu, por exemplo, não sabia, tu teve a Covid. Como é que foi esse tempo que tu passou com a Covid? Quem não teve Covid, eu acho que não consegue entender, acha que é frescura. Eu tive bem no auge do Covid, e mesmo sendo no auge do Covid, o auge, assim, o extremo, foi em junho, foi em maio eu tive Covid. Mesmo assim, quando eu fui no posto, ninguém acreditava que eu, né, a Ângela, a Angélica, né, não, capaz, não pode. Aí quando me viram saindo pela ambulância, gritando aquela ambulância mil, ficaram ligando pro meu marido perguntando o que tinha acontecido comigo. Gente, o Covid é uma coisa assim muito delicada, sabe? Até tu passar por isso, tu percebe que é uma virada de chave na tua vida,
é um divisor de águas, porque eu quase morri. Eu fui muito ajudada por muitos amigos, porque quando eu saí da UTI, depois de mais de 2 meses de internação, e eu saí só para não contrair novamente, mas eu estava muito debilitada. E tanto que em 12 dias, ou no menos foi 10 ou 12 dias, eu fui diagnosticada com embolia pulmonar, depois de estar em casa, né? E foi um corre danado por causa da embolia. E depois também eu tive um outro problema que era das trombose. Então, assim, teve pessoal que me ajudou, fez doação, para me fazer exames. Teve amigos que fizeram isso, e eu sou extremamente grata na época, porque na época, assim, ó, uma coisa é tu te programar a tua vida para te fazer uma viagem, tu te programar para te fazer uma festa, para te gastar nesse sentido. Uma coisa é tu ficar doente, de repente, tu não poder mais prover, o teu marido não poder mais trabalhar, porque ele cuida do teu filho, né? Então, foi assim, muito, 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 muito difícil mesmo. Eu acho que todo mundo, assim, acho que o Brasil inteiro, principalmente, passou assim por um caos. Nós renascemos ali. Sim. E foi a chance que cada um de nós tivemos de mudar como ser humano. Alguns aproveitaram, outros não. De aproveitar a vida, né? Angéle, voltando de novo à história, né? O nosso caso dos autistas aí, como tu já teve referência a escolas especiais, que nem o Ângelo estudou, né? Eu também tive passagem para as escolas especiais com parentes também. Daí eu queria saber, assim, de ti, qual a tua opinião? Hoje em dia não tem muita escola especial, que nem a Ana Rosaura falou, né? Foi um jeito que o governo achou de tirar um pouquinho, né, dos gastos. Tentou incluir as crianças. Tem umas que não se adaptam, né, junto com as outras, não tem como. A gente sabe, a gente conviveu com escola especial, a gente sabe o trabalho que eles têm, o cuidado que tem, né, e com menor desproporção dentro da sala de aula para dar atenção. Ao invés de escola especial, né, que me abriu um leque, de repente, para salas especiais, já que a gente não pode abranger com escola, uma estrutura grande, especial para eles, a gente poderia ter salas especiais. O que tu acha sobre essa situação? Eu sou contra a inclusão social que o governo, na época, criou, né, e vem sendo aplicado já acho que vai fazer 20 anos, 18 anos. Sim, que é uns 20 anos, né? Que há inclusão social. Eu sou contra porque, na verdade, essa inclusão social é uma desinclusão. Exatamente, eu também acho assim. É um tapa na cara, é um bota fora, foi fechar instituições para poupar gastos, onde não deveriam ser poupados, né? Onde outros lugares sai a rodo, né? O dinheiro brota, e não funciona dessa forma, porque uma professora que faz magistério, que dá aula de primeira a quarta série, uma professora que estudou para fazer história, geografia, matemática, ela tem um know-how, uma experiência para lidar com as crianças, né, ditas normais, com toda uma estrutura para aquilo ali. As crianças que são especiais, eu vejo lá pelo Cristo Redentor, né, para a escola especial Cristo Redentor. Tinham crianças de todos os tipos, todos assim, tu imaginar, todos os transtornos, todos, né? E existia assim um amor, um carinho, não que as professoras não tenham e não deem esse amor. Só que quem trabalha nesse segmento, né? Quem trabalha com crianças especiais é por opção, assim como quem trabalha com escolas normais é por opção. Então eu acho injusto enfiar a goela abaixo uma professora. Olha, tu vai ter que te informar, tu vai ter que fazer curso, vai ter que dar um jeito de entender aquela criança, porque às vezes ela não tem aquilo no coração. Sim. Ela não tem aquilo na essência dela como pessoa. Ela não tem aquilo, a gente só dá aquilo que a gente tem para oferecer. Então às vezes ela não tem aquilo, e aí como é que faz?
Entendeu? É obrigada. E muitas vezes acontece, como aconteceu com o Ângelo na escola normal, depois, né, na escola regular, de o professor dizer, tá enganando a quem? Você tá comendo essa bolacha ali e tudo num potinho de salada. Então, talvez não tenha sido uma brincadeira inocente. Eu não levei dessa forma. Eu fui lá na primeira Secretaria de Educação, fiz a denúncia, né, do que tinha acontecido. Porque isso começa a acontecer frequentemente quando a mãe não fica atenta aos pequenos detalhes. Tipo assim, um dia o Ângelo me disse, por que eu vou na escola? Tu vai para aprender, como todas as crianças vão. Mas a professora disse que se eu não sei abrir um dicionário, eu não devia nem estar na escola. Então, quando o teu filho te diz isso, gente, pelo amor de Deus, se o teu filho te diz isso, é porque ele ouviu de alguém. Sim. E se alguém disse isso para ele, alguém não deveria ter dito, ou não dessa forma, ou não desse jeito, né? Tu não sabe manusear o dicionário? Então, só um pouquinho que eu vou te ajudar, vou te ensinar, né? Agora, no momento em que tu... É como se estivesse castrando, assim, estivesse cortando, sabe? É incentivar ao abandono da escola. O meu filho, vou contar pra vocês, assim, ó, o meu filho com 16 anos, a psiquiatra, a doutora Carla, ela fez uma declaração, né, fez um laudo, dizendo que a escola não estava mais fazendo bem para ele. Fazia mais mal do que bem. Atrasava mais. Isso, hoje ele está com 28, ele devia ter uns... Ele tinha 16, fazem 12 anos. E ela fez esse laudo, onde eu fui no Conselho Tutelar, tomei todas as medidas para ter respaldo legal também, né? De não ter problema nenhum, porque estava fazendo mal para ele. Estava fazendo mal, era angustiante, era agoniante, era muito ruim ele ir para a escola. Ele não se sentia bem, ele não se sentia à vontade. Então, eu acho que essa inclusão, na verdade, é uma desinclusão. Não é uma coisa boa para a criança. Isso foi bom para o governo. O governo federal não, maravilha, né? Economizou cortou gastos ali, pode gastar mais em outro lugar. Mas para a criança em si, eu não acho que isso tenha sido bom. Não, eu também concordo contigo. Por isso que eu bato nessa tecla aí de pelo menos ter salas especiais, né? Uma divisão mais ou menos, né? Para tentar adaptar depois, dependendo o grau e a situação. Que é como tu disse, porque a gente vê o lado da professora também. Professora se especializou, quero dar aula, era o sonho dela dar aula para crianças, vamos supor, normais, né? Que aprendesse, que aprendesse no nível, mas tem aquela que vai ser mais demorado. Exatamente, tu vai ter que dedicar atenção para ela. E é difícil dedicar atenção para uma, enquanto tem mais 30 ou 20 esperando ali, né? E tu não pode se deter em uma e atrasar as outras. Tem tudo isso, então acaba realmente sendo uma desinclusão, né? Porque na escola especial, por exemplo, hoje as escolas têm 30 alunos, né? 30 por aí, alunos, né? Eu acho que é isso. Isso, é mais ou menos 30 e poucos. Em torno disso. Mas nas escolas especiais, não. Nas escolas especiais é uns 8, eu acho. Não, tem 15 crianças. Sim. Né? 15, 16 no máximo. E são divididos, assim, por cada patologia, por cada problema que cada um tem. E eu acho que é a forma correta. Com certeza. Pode haver, sim, uma inclusão posteriormente. Sim. No futuro pode, beleza, dá pra fazer. Mas depois do desenvolvimento, né? Mas só depois, sabe? Porque o meu irmão, por exemplo, ele conseguiu, né? Ele fez terapia, que também era uma escola que tinha uma escola especial, sim, a CEAPIA. E o meu irmão fez, e depois que ele saiu de lá, ele fez um teste cognitivo e fez teste de escolaridade e acabou indo pro 2º grau. Foi direto. Ele é mega inteligente, assim. Tu diz assim, eu nasci no dia tal, tal, tal. Aí ele pega e dá um tapão. Aí daqui um pouco ele... Era uma terça-feira, era uma segunda-feira, era uma quarta-feira. Então, e ele conseguiu, ele se formou no 2º grau, com muitas coisas difíceis, sabe? Eu me lembro que uma vez ligaram assim, apavorados, não acharam minha mãe não atendeu o telefone, que era residencial na época. Aí ligaram pra mim que ele tinha jogado uma cadeira na janela. Mas assim, por que ele jogou a cadeira na janela?
Ninguém parou para perguntar por que o menino especial botou autista e com outros transtornos, por que ele jogou a cadeira? Foi porque os colegas normais, normais, chavearam ele dentro da sala de aula. E ele se sentiu um bicho preso ali dentro, acuado, e foi o jeito que ele encontrou de conseguir liberdade, de quebrar o vidro, jogou a cadeira na janela para mim, para sair dali. Entende? Então, assim, ó, eu acho que isso requer um cuidado muito, muito grande. Dá para fazer essa transição? Dá. Mas aí, assim, ó, com profissionais que queiram, que gostem. Sim. Tu gosta, professora tal, tu gosta de lidar com crianças especiais? Tu gosta? Não é, tu acha que dá para dar? Porque não adianta forçar ninguém a fazer nada. E apoiar ainda, dar o curso, né? Não a gente tem que tirar do próprio bolso para se especializar, né? Com certeza. Então, tem que ter um amparo. Angélica, quando a gente voltando àquele assunto da Covid, chegou um momento da Covid que tu achou que tu não ia voltar mais? Sim. Tem um momento que quando o médico te diz assim que não tem jeito, que o único jeito seria, no caso, a intubação e naquele tempo, não sei se hoje é assim, mas naquela época foi assim, a gente faz um vídeo de despedida. E nesse vídeo que eu fiz pro Ângelo e pro meu marido, eu disse o quanto eu amava eles, e se eles estavam aqui vendo aquele vídeo é porque eu não estava mais ali. E foi muito, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo, assim, ó, é uma forma de tu ver que tá debaixo do fiofó do cachorro. E tu tem que reagir ou esperar a morte chegar. Não tem outra coisa pra fazer. Agora mesmo o Hospital Conceição tá cheio de situações, né? Cheio de pessoas com Covid, ficou fechado por não sei se continua fechado, mas estava fechado por um bom tempo, teve óbitos. O que eu diria, assim, para as pessoas que não acreditam, né, que, comigo não. Gente, quem vai na chuva vai para se montar. Então, nem todas as gravidezes são programadas, né? Ninguém programou ter Covid também. É um vírus, tá aí, então... Continua. Então, todo cuidado é pouco, né? Porque, principalmente, quem tem um idoso, uma sogra, um sogro, mora junto, ou uma criança especial. Porque, tu imagina assim, ó, se foi difícil de lidar, como seria com o Ângelo? Quando o Ângelo teve Covid, já foi... Porque quando eu tive Covid, ligaram no hospital dizendo para eles fazerem, pro meu marido fazer expurgo na casa toda, limpar tudo mais. E meu marido disse assim, olha, o cobertor que ela deitava aqui no sofá, a mantinha, é o mesmo que a gente deita. E aí, eles, não, você tem que ir pro posto, né, e fazer o teste agora. Tá, vamos lá. Chegaram lá, fizeram o teste, hoje detestou, porque sim, imagina. Via aquele cotonete, aquela coisa toda suave. Aí nenhum dos dois tinha Covid. Na segunda vez que eu tive, ninguém teve também. Na terceira vez que eu tive, todos tiveram. Foi premiada. Meu Deus, passou 3 vezes. Né? Não foi fácil. Mas a mais não sei se é a palavra certa que eu vou usar. A mais grave foi a primeira vez. Foi. E depois eu estava vacinada. O corpo se adapta também. Porque naquele momento não sabia assim, ó. Naquele momento não existia protocolo, não existia medicação, não existia nada. Conhecimento nenhum. Não, dá um antibiótico tal. Não tá funcionando, a pessoa tá piorando. Tanto que eu cheguei aí pro hospital Vila Nova e eu fiquei na UTI 1, depois eu fui pra UTI 2, depois pra UTI 3. Porque o quadro foi progredindo, não de melhora, progressão de melhora, não, de piora, né? Então a primeira vez assim foi muito, 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 muito triste, muito doído, muito sofrido. Pro Ângelo também, que nunca na vida dele ele tinha ficado longe de mim. Então foi uma experiência assim que eu não desejo para ninguém.
eu diria para as pessoas continuarem se cuidando, se protegendo, porque no momento que a gente sai na rua, pega o ônibus, chegou em casa, lava as mãos, sabe? Sapato, lugar de sapato, na verdade, é na rua, sabe? Quero guardar, guarda em caixa, eu guardo dentro do roupeiro. Tá, então vai lá, passa um álcool, aqueles coisinhas de pulverizar, assim, sabe? Bota no sol, aí depois tu guarda. Mas tenham cuidado porque a situação é crítica, é doída, é sofrida. Quem viveu sabe o que é. Sim. E quando tu tava doente, claro, tu não tinha contato com teu filho, né? Nem com teu marido, assim, pessoalmente, né? Talvez por telefone, mas tu ficava sabendo o que o teu filho falava, se ele estava te chamando por ti ou não, e o que era a sensação de tu estar longe e querer estar perto ao mesmo tempo, não poder? Assim, quando eu estava na UTI 1, assim, eu não cheguei, na UTI, quando tu chega na emergência, pela emergência ali, tu não tem contato com eles, né, por um tempo. Então, tu não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Depois, quando tu sobe e vai pra UTI 1, tu começa a ter contato, tu já tá diagnosticado, mas também não se sabia o que fazer. Tinha 3 pessoas em cada quarto, tá? São situações, assim, diferentes, porque tu vai para um quarto que tem 3 pessoas, todo mundo tá com Covid, mas um tomou um remédio tal, outro tomou tal, outro tal, tenta-se, né? E também a gente não teve contato, assim, muito. Quando eu fui para o UTI 2, a gente tinha um pouquinho mais de contato, a gente se fazia chamada de vídeo. Mas eu não podia falar muito, né? Eu não conseguia falar muito, assim, porque eu ficava com falta de ar. Então, foi muito complicado. E o meu marido, ele me dizia assim, o Leandro dizia assim, ai, amor, ele pergunta por ti. Ele disse que, uma vez o Leandro me disse assim, ele disse que se tu chega a morrer, ele nem sabe o que vai ser da vida dele. Então, assim, são situações que tu vai percebendo, tu vai vendo a importância que tem na vida de uma pessoa. Porque, claro que ninguém deseja, mas se eu morresse, pro meu marido recomeçar, para qualquer pessoa, qualquer cônjuge recomeçar, é uma coisa. Mas para um filho, tipo normal também, dentro dos padrões da normalidade, também vai continuar a sua vida. Mas para uma criança especial, que vive, que respira o ar da mãe. Eu vou no banheiro, eu criei uma mania de ir no banheiro de porta aberta. Isso eu tenho essa mania desde que o Ângelo nasceu. Porque se ele me chama, eu escuto. Né? Já aconteceu de o Ângelo tropeçar, a criança não tem os mesmos instintos, a criança especial não tem os mesmos instintos que uma criança normal tem. Se defender, segurar, e ele bateu caiu durinho assim no chão e cortou o queixo, assim, levou pontos. Várias vezes já aconteceu isso de ele tropeçar, de triplicar, só que não tem aquela coisa assim, ai, peraí que eu vou me segurar. Ai, caiu, torci o pé, mas eu vou... Não, com as crianças especiais não é assim, não tem o reflexo, né? Então, eu tenho esse hábito, assim. Então, eu sempre digo, uma mãe atípica é uma mãe que é mãe 24 horas por dia, porque não existe 25 ou 26. Não seria. Sim, seria. E depois, continuando nesse assunto aí da Covid, depois disso, tu viu a necessidade, que é uma realidade cruel da gente falar, né? De preparar ele. Sim. Foi ali, naquele momento, que o meu marido começou a dizer assim pra mim, eu acho que o Ângelo tem que lavar a xícara dele. Eu acho que o Ângelo tem que aprender a lavar bem o cabelo dele sozinho. Acho que o Ângelo tem que aprender a fazer tal coisa sozinho, sabe? Ele tem que sentir prazer em ver um filme sozinho. Não tem que esperar por ti, né? E aí meu marido, o Leandro, assim, ele tem essa coisa, assim, de ver as coisas, ele tem uma sensibilidade, ao mesmo tempo que ele é bem ogrão, assim, grandalhão, ele tem essa sensibilidade, assim, de perceber e ver no futuro. Se chega a acontecer alguma coisa, a gente é muito prático lá em casa. Então a gente tem auxílio funeral,
a gente tem seguro de vida, a gente tem essas coisas, porque a gente sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. E para morrer vai saber. Então a gente começou a preparar o Ângelo. Explicar o que é a morte. Explicar o que é morte e que a vida continua para os que ficam, né? E que ele pode fazer as coisas e continuar tendo. A saudade existe, tem muitas fotos para ver, tem muita coisa para lembrar e momentos bons, assim como tem com o vô, com a avó, com a tia ou com a Dinda, né? Mas a gente começou a preparar mais ele. Antes, assim, ele usava uma xícara, ele gosta muito de café com leite, então ele toma 3 de manhã e 3 da tarde. Aí, quando tu olhava, a pia tinha 6 xícaras. Aí a gente começou a dizer, não, tu vai ter que lavar a xícara. Vai ter que secar a xícara, porque eu não sei quem é que vai tomar conta dele no futuro, né? Então, a gente não sabe. A gente prepara para tudo, né? A gente tem que estar preparado. Foi aí que eu senti essa necessidade de preparar ele. Não, e ainda ele é uma criança assim, a gente não pode se dizer totalmente especial, porque ele não é totalmente dependente de ti, né? Ele faz as coisas dele. Faz. Eu fico preocupada com aqueles que não fazem, sabe? Exatamente. Me dói mesmo. Porque assim, ó, a parte afetiva é a parte assim, ó, quem diz assim, amor não mata, mata sim. Ninguém morre de amor, né? Morre. Uma criança especial que ela tem um vínculo com a mãe muito grande. O Ângelo me conhece no meu olhar. O Ângelo me conhece pela minha unha. Se eu fizer unha, se eu não fiz. Pela unha do pé. Por depilar a perna. Tudo. Tudo, ele percebe tudo. O que para ti pode passar desapercebido, para ele não. Tudo. Eu adoro as suculentas, mas as suculentas estão cheias de capim lá. Tu não tem tido tempo pra nada, né? Não vou nem as suculentas. Entendeu? Essas coisas, assim, bobas, assim, que parecem, mas pra eles são muito grandes. E o sentimento, assim, o vínculo que cada criança tem com a mãe. É o ponto seguro, né? Foi tu que gerou. E o Ângelo, a gente falando do Ângelo, o Ângelo é expert em alguma coisa, que nem esses dias aconteceu de uma mãe que tem um autista, disse assim, ai, meu filho sabe mais de 200 nomes de dinossauros. Eu disse, eu só sei mais ou menos de um, eu acho um Rex. E daí eu fiquei assim pensando, será que existe tudo isso, né? Mas com certeza, só que é uma criança pequena, eu acho que deve ter uns 6 anos, nem sei se tem. E a criança já é super inteligente, que já sabe aquilo que eu nem, né, nunca prestei atenção, nunca dei bola pra isso, né? O Ângelo tem algum expertise em alguma coisa assim? Tem, e foi bom fazer essa pergunta, porque assim, uma outra coisa que eu quero falar com relação a isso, sobre uma lei também que existe com relação a isso. O Ângelo sabe, assim, todos os nomes de todos os personagens do Harry Potter, ele sabe todos os personagens do Naruto, ele sabe o nome dos dinossauros, ele sabe os nomes do... Que nem hoje ele me disse assim, ele estava vendo um filme e ele pegou e disse assim, eu achei tão errado. O jeito dele. Eu achei tão errado o Bruce Willis estar doente. Ai, tu vê, ele tá quase morrendo, ele não lembra das coisas, ele tá completamente fora da casinha. Eu não achei isso certo. Tu tá entendendo? A sensibilidade dele, daí tu vai me dizer que uma criança tem problemas, assim, super inteligente. Aí depois que ele me falou isso, ontem tava dando filme dentro da sessão da tarde, ele pegou assim, esse Adam Sandler, ele sempre faz os mesmos tipos de papel, sempre de risada. Já o Al Pacino, ele muda bastante. Então, ele é extremamente inteligente, né? Quando tu falou nisso, que se hoje eu tinha alguma coisa assim, uma coisa que a maioria das mães não sabem, e que eu recomendo muito, até recomendei anteontem, para uma mãe. Ela tem um menino que eu tenho certeza que ele é superdotado. Tá? Então, quando uma mãe suspeita que o filho está acima da média de inteligência, quando uma mãe suspeita que o filho tem assim, é muito maduro para a idade, né? Eu acho que fazer um teste de TI, teste cognitivo, é muito importante. Porque se uma criança, como aconteceu com meu irmão, né? Meu irmão era um menino especial, tinha um tio e tudo mais, mas aí minha mãe e meu pai pagaram, fizeram um teste,
nesse teste apareceu que ele estava apto para ir para o 2º grau. E existem bolsas em escolas particulares, existem bolsas em faculdade, existem uma série de coisas que podem beneficiar essas crianças, que são especiais por serem extremamente mais inteligentes do que o padrão. Sim, para né? aproveitar. Então, existem essas cotas para essas crianças, as pessoas que têm mais inteligência. Então, eu sempre recomendo, assim, se tu notou que teu filho é ativo, é uma criança que sabe o nome da rua, o nome completo. Eu estava falando com um filho da minha amiga, eu disse para ele, que dia tu nasceu? Aí ele me disse o dia, ele me disse o mês em número. Eu disse, tá, mas esse número é o quê? Ele é junho, ora? E eu disse, tá, mas é verão, é inverno, é calor, é frio. As respostas muito rápidas, muito rápidas, muito rápidas. E tu tá vendo que teu filho é mais inteligente do que a média de uma criança dessa idade? Procura fazer. Isso pode ajudar, pode auxiliar muito teu filho no futuro. E quando para fazer esse teste daí para as crianças, para saber o nível de QI que eles têm, tem pelo SUS ou não? Eu desconheço que tenha pelo SUS. Por exemplo, existe o VISC. O VISC é um teste que dá a idade mental de uma criança, né? Hoje eu já fiz. É um exame caro que o SUS não dá, ou não dava, pelo menos até 5 anos atrás, né? Que foi a última vez que eu fiz. Porque eu parei de fazer porque é um valor muito... É R$ 1.700. E... Tu que tem o dia a dia com uma criança, que tem todo um contato diário, tu percebe que não há mudanças, ou se há mudanças. Então, tu gastar esse valor para ter um papel, para satisfação pessoal, para mostrar, para provar alguma coisa, eu não vejo realmente necessidade, né? Nesse sentido, porque eu tô vendo que não houve nenhuma progressão nesse sentido. Então, eu prefiro gastar esse dinheiro com coisas para ele, com coisas que ele goste. E já é diferente do teste de QI. O teste de QI, ele pode modificar, alterar totalmente o futuro do teu filho. Quanto mais cedo se tu percebeu essas coisas, assim, que é extremamente inteligente, que ele sabe a idade dele, o mês, o ano, se é inverno, se é verão, se é calor, se é frio, se ele consegue ter essas noções e ter respostas práticas, rápidas, sabe? É muito interessante, porque isso aí, o futuro dele pode mudar drasticamente para melhor em função disso. E às vezes as mães nem sabem que tem. Assim como tem mães que não sabem que um filho especial tem direito a lazer, cultura, entretenimento, diversão, sem precisar pagar absolutamente nada. Sabe que eu vi uma entrevista uns dias atrás e o rapaz estava sendo entrevistado, ele tem os 160 de QI. Aí perguntaram para ele assim, quantas pessoas no Brasil têm acima de 160? Aí ele disse assim, olha, eu não sei quantos tem, né? Eu sei que tem um com 176. Aí o entrevistador perguntou assim, e com mais de 176? 180, por exemplo. Aí ele levantou uma questão que me deu uma curiosidade. Ele disse assim, mas com mais de 180 provavelmente ele é um autista já. E aí eu comecei a dar uma leve pesquisada e realmente os gênios da nossa história, a maior parte era autista. O próprio Lionel Messi né? Tu acha que realmente tem a genialidade, como a gente estava falando ali, acima de tal número, ele tem um autismo já definido? Acho isso. Não por eu ter vivido isso com meu irmão, né? Que no caso ele era pequenininho já. E essa coisa de a gente dizer assim, tipo, eu nunca me lembro de que meus filhos nasceram, da semana, que dia era. Né? O dia que eu nasci antes dele, 13 anos antes dele. Então, e ele ter essa condição, que eu não sei como que faça isso na cabeça dele, porque ele não consegue externar, ele não consegue explicar como que ele consegue saber, né? Então, assim, eu acho que se tu pensar assim, eu te falei, eu conheço advogado, médico e defensor público, que tem autismo, tem que ir acima da média. Então, eu acho... tem tantos nomes, assim, de pessoas que
tinham um QI acima da média e demonstravam algum tipo de transtorno. Então, eu acredito que pode ser associado uma coisa a outra. É que às vezes a gente não vê como um transtorno, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele tem aquela compulsão por treinamento. 40 anos, treina daquele jeito e a gente pensa, não, é só profissão. Não, não é, né? É algo a mais. Luciano Davan. O Luciano Davan. Então a gente vê assim, será que nessa parte assim, será que se a gente se conseguisse constatar antes, ter um tratamento mais adequado, será que a gente não poderia Aproveitar mais, né? aproveitar mais? Por isso Né? que eu recomendo. Pois é. Porque, assim, isso não deixa de ser toque, tá? As manias que antigamente as pessoas diziam assim, o fulaninho tem mania, o fulaninho tem personalidade forte, o fulaninho tem isso. Não, não é isso, né? E o toque, ele pode se manifestar de várias maneiras. No Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um toque que refere-se à rotina, porque ele tem uma rotina de treinamento. Ele, sendo ou não um esportista, ele vai sempre querer manter a rotina de treinamento. E sempre melhorar, né? E sempre esperando o melhor dele, querendo se auto-superar. Sim. Né? Não é para impressionar ninguém ou para ser melhor do que ninguém, é para ele mesmo. Então, eu acredito sim. Eu acredito. Essas pessoas que eu te disse, assim, médico, advogada, defensor público também, essas pessoas que eu conheci, assim, conheço, são pessoas extremamente acima da média, e quanto antes diagnosticado, é muito mais promissor. Quando o Ângelo nasceu e eu fui para casa, eu cheguei em casa 4 dias depois da cesárea e eu disse para minha mãe e para minha comadre, ele é diferente. E elas achavam que eu estava com depressão pós-parto, não sei o que, tal. Tá, estão me chamando de louca, tudo bem, tô depressiva então. Quando o Ângelo fez 6 meses, ele estava no colo da minha Dinda. A gente estava comendo uma massa na casa da minha prima, que é minha comadre. E a minha Dinda me dizia assim, que estranho, ele tá ficando todo durinho, assim. E eu, na mesma hora, larguei tudo e fui ver e ele estava convulsionando. O meu compadre pegou o carro, aquela coisa toda. A gente foi para a PUC, ele foi convulsionando até a PUC. E na PUC continuou convulsionando. Quanto maior for o tempo de convulsão, maior o tempo que falta de oxigenação no cérebro e maior é o dano. Sim. Então as pessoas têm que entender que quanto mais cedo diagnosticado e tratado for uma pessoa, isso é a melhor coisa que tem a fazer. Sabe? Laudar o mais rápido possível, sabe? Percebe que tem alguma coisinha estranha, alguma coisinha diferente, tanto para mais quanto para menos, sabe? Tem que se procurar. Isso pode, assim, o teu futuro depende disso, o futuro do teu filho depende disso. Tanto para melhor quanto para pior, porque se não diagnosticar cedo, né, ou não perceber certas coisas cedo, vai trazer um certo desconforto no futuro. E se tu descobrir o mais cedo possível e tu tratar, tu vai poder encaixar ele dentro da melhor opção que tiver, né? Ou ir para uma escola mais adiantada, ou procurar um tratamento apropriado. Isso. Angélia, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que tu teve uma vida bem atípica das outras pessoas, tu passou por muitas lutas. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de... Como eu te falei, hoje em dia tu crava um espinho no dedo, tu acha que é a morte, né? E tu não vê que o outro lá tá passando muito mais trabalho e tá vencendo as guerras, né? Tu passou por Covid, por internação, tu tem teu filho para cuidar, tu tem teu marido, tu teve irmão, tu tem as outras pessoas que tu ajuda. Passa uma mensagem para essas pessoas de esperança. Eu vou contar uma historinha rápida, posso? Pode, claro. Quando eu ganhei meu primeiro filho, o Norton, eu estava no hospital, eu não sabia que ia ser cesárea, eu sentia dores, e eu estava rezando, né? Pedindo, ai, meu Deus, não sei o quê, pedindo. Daqui um pouco eu vi assim, e eu digo, eu te juro que eu falei bem assim,
Deus, vai lá e ajuda ela. Depois tu me ajuda, vai lá e ajuda ela primeiro. Porque ela tá precisando mais do que eu. Eu acho que baseado nisso, eu tinha 19 anos. Eu fiquei grávida, meu filho nasceu, eu já tinha quase 20. Então, eu acho que não fazer ou fazer para o próximo aquilo que tu gostaria que fizesse para ti e não fazer o que tu não gostaria que fizesse para ti. Eu acho que isso é o princípio de tudo. É um mandamento, né? Não queira para os outros o que tu não quer para ti. Então, eu acho que é o princípio de tudo, assim, entre qualquer relação, de amigos, de marido e mulher, de filhos, em todos, sabe? Eu acho que onde há isso, assim, eu sempre criei meus filhos dizendo isso, não faz pro outro o que tu não quer que faça pra ti. Se ele fizer pra ti, tu vai gostar? Não vou. Então tá aí, tu já sabe a resposta. Tu não precisa nem perguntar se tu deve ou não fazer. Então eu acho que esse é o princípio de tudo, assim, sabe? É não fazer pra ninguém aquilo que a gente não gostaria que fizesse pra gente. Daí todo mundo vive bem. Dá pra ter uma vida bem melhor. Então, assim, já vamos encerrando aqui. Antes de pedir para a Angélica fazer as considerações finais dela, se quiser mandar um abraço para alguém. Então, assim, já peço para vocês curtir lá, se inscreve e acompanha a Angélica. Uma hora a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma conversa mais ampla, que, por incrível que pareça, a gente já tinha conversado quase uma hora antes da gravação, a gente já estava conversando. Tem muito assunto. Né? Muito. Mas espero que vocês gostem da entrevista. Deixa nos comentários lá as perguntas que quer perguntar para ela também, que ela acompanha lá. E, Angélica, suas considerações finais. Muito obrigado também, né, por ter vindo aqui para falar um pouco para nós. Eu quero parabenizar vocês. Eu acho bem legal esse trabalho que vocês fazem. Independente de cor, de religião, de peso, de partido político, independente de qualquer coisa. Esse trabalho que vocês fazem de trazer, dar a oportunidade das pessoas conhecer um pouquinho das outras, né? E quem sabe a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente, de experiência, daquilo que a gente viveu. Então, eu acho esse trabalho de vocês, assim, extraordinário. Vocês estão de parabéns. Perde quem não quer vir aqui, porque é uma oportunidade, assim, realmente valiosa de expor as coisas, de colocar seus sentimentos, seus pensamentos, suas opiniões, né? Então, vocês são super mega de parabéns. Eu sigo lá, compartilho sempre que eu posso também. E quero agradecer muito. E numa outra oportunidade eu vou falar também de empreendedorismo, de mulheres, que lugar de mulher é onde quiser, que mulher pode fazer qualquer coisa, que mulher pode trabalhar com material de construção, sim, pode vender semi-joia, pode fazer qualquer coisa. Então eu pretendo vir outras vezes. Obrigadão, gente. Obrigada. Então, assim, muito obrigado de novo, Angélica. Obrigado a todos que estão assistindo, né, essa entrevista. Os cortes provavelmente vocês já assistiram, porque eu sempre largo antes, né? Mas deixa o teu comentário e, se Deus quiser, em breve nós vamos estar aqui de novo com a Angélica. Angeli, todo mundo conhece ela. Chamar, mas é Ângeli. Então, assim, muito obrigado de novo. Se inscreve. Tu tem rede social também? Tem, né? Tem. Deixa eu passar para. Pode dizer a rede social. Tem a rede social, tem o Facebook, que é o Angeli Semi-Joias, né? E tem no Instagram também. Angeli também, Semi-Joias. Tem no TikTok, a mesma coisa. Tem no Friends também. Me procurem. E no WhatsApp também todo mundo tem o endereço, todo mundo sabe onde eu moro. Isso eu tenho certeza. É isso aí, então. Tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.